Queridos amigos e irmãos do Senhor, como é bom estar com vocês mais uma vez. Hoje de uma forma mais compacta, no nosso encontro, especialmente para homenagear as mamães pelo seu dia, que é no dia de amanhã, dia 10 de maio de 2020. Que Deus cuide de você, mamãe, que dê forças, coragem, ousadia na formação intelectual dos seus filhos, na manutenção física dos seus filhos, mas especialmente na formação espiritual, para que não vivamos só nesta vida, mas que também você viva com seus filhos na eternidade, com o nosso Deus, conhecendo Deus face a face, assim como Ele nos conhece. Deus abençoe e parabéns pelo seu dia. Em nome de Jesus. Amém. Na sequência temos um pequeno vídeo que vem da internet como uma homenagem especial às mães. E logo mais vamos ouvir a leitura do Salmo e depois a mensagem. Queremos orar também e vamos fazê-lo logo em seguida. Mãe, nem sei por onde começar a escrever pra falar de você. Toda palavra que eu uso é tão pequena pra expressar o amor e todo o sentimento que eu guardo no meu peito. Você tem sempre uma palavra quando a minha voz se cala. No calor do teu abraço eu reencontro meu caminho, e a luz do teu sorriso ilumina toda escuridão. Tô indo bem, com você aprendi que na vida cair faz parte também. Todo dia é um novo começo, pode acreditar. Foi você quem me disse, meu filho, é preciso sonhar. Que você chega lá, foi Deus quem te fez, com a pureza do amor e a força de quem tem coragem pra lutar. O teu colo é meu porto seguro e é de onde me vejo no teu, te vejo no meu olhar. Mãe, os meus primeiros passos você me ensinou a dar. Hoje eu sigo a direção correta, aprendi a andar, mas ainda sinto a tua mão segurando a minha, me guia. Tô indo bem, com você aprendi que na vida cair faz parte também. Todo dia é um novo começo, pode acreditar. Foi você quem me disse, meu filho, é preciso sonhar. Que você chega lá, foi Deus quem te fez, com a pureza do amor e a força de quem tem coragem pra lutar. O teu colo é meu porto seguro e é de onde me vejo no teu, te vejo no meu olhar. Me vejo no teu, te vejo no meu olhar. Salmo 146. Louvor a Deus, o Rei eterno. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó,
aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com cada um de vocês e comigo também. O Evangelho para esse quinto domingo após a Páscoa é do Evangelho conforme João capítulo 14, os versículos 1 a 14, que você pode acompanhar na sua Bíblia. E nesse texto Jesus fala sobre que Ele é o caminho. Diz o Evangelho, conforme Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos seus discípulos, o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome, o Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. São estas as palavras do Santo Evangelho. E nós estamos no dia que antecede o Dia das Mães. O texto do Evangelho que nós acabamos de ler, ele dá o início do discurso de despedida de Jesus, pois ele vai subir ao céu. Essa despedida acontece um pouquinho antes de ir ao Getsemane. Na verdade, um período antes da Páscoa, antes da crucificação de Jesus. E ela acontece provavelmente na mesma sala, essa conversa acontece na mesma sala, possivelmente, em que aconteceu a Santa Ceia. E o discurso continua, então, até chegarem ao Getsemane. Jesus tem uma proposta e uma fala muito sincera e muito carinhosa para com seus discípulos. Não deixe que o seu coração fique perturbado. Naquela noite, muita coisa aconteceria para agitar o coração daqueles discípulos.
e aqueles discípulos, não diferente de nós, eram pessoas muito frágeis. Lembramos de Pedro, naquela mesma noite, em que Pedro, achando que poderia defender Jesus, puxou da espada e cortou a orelha do soldado Malco. Jesus pega a orelha e coloca no lugar e faz, talvez, o seu último milagre para pessoas fisicamente falando. Jesus tinha um ministério e tem um ministério muito superior a qualquer ministério humano, e por isso ele diz: não deixe que o seu coração fique perturbado. E essa é uma das coisas que qualquer mãe sabe fazer muito bem. A mãe que gera o filho no ventre, que amamenta o filho, que dele cuida, orienta, repreende, ama incondicionalmente, esta mãe conduz o seu filho no caminho, ensina a verdade, e a mãe passa a ser alguém que Deus usa para ensinar o filho no caminho da fé. Os discípulos estavam com Jesus 3 anos, para cima e para baixo, lá na região da Galileia, de Belém, de Jerusalém, e foram até para fora da cidade. Jesus tem um carinho muito grande por esses discípulos ao dizer: não se turbe o vosso coração. É a mesma coisa que uma mãe faz com seu filho. Filho, não se preocupe. A mãe é carinhosa. E nós lembramos, no dia de amanhã, Dia das Mães, especialmente as mães mais caros que estão assistindo esse vídeo, lembrem que Dia da Mãe não é só o 2º domingo de maio. Dia da Mãe é todos os dias em que a mãe vai acolher, vai repreender, vai amar e precisa ser respeitada. Assim também, andar no caminho do Senhor não é uma coisa que se faça apenas em dias de culto. Andar no caminho do Senhor é viver lá no seu empreendimento, no seu lazer, na sua família, na sua solidão, viver uma relação, como vimos semana passada, uma relação íntima com o bom pastor. Agora esse bom pastor se apresenta como o caminho. E os discípulos, como Tomé tem uma dificuldade, ele precisa ver para crer. Eu não sei para onde o Senhor vai. Como podemos saber? E aí Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, caro irmão, cara irmã, caro amigo que está assistindo esse vídeo, não existe outro caminho. Qualquer outro caminho é chamado de atalho, e atalho, diz o ditado, no atalho a gente passa trabalho. E na verdade, nenhum caminho que não seja Cristo conduz a Deus. E certa vez, falando com alunos de um colégio, eles disseram: pastor, mas isso é muito radical. Sim, Deus é radical. Ou nós somos dele ou não somos, simples assim. Ou somos ovelhas ou somos cabras diante do bom pastor. Ou estamos no caminho ou fora dele. É assim que é a vida do povo de Deus. E isso é maravilhoso, sabermos que o Deus perfeito cuida de nós. Isso nos leva à temática de hoje: alegre-se. Se você crê em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, aquele que morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e que vai voltar, então você e eu, nós somos cristãos. E por isso nós podemos nos alegrar, porque nós temos a garantia do céu pelo sangue de Cristo derramado na cruz. É assim. E por isso, ele, agora que ele sobe ao céu, ele sobe ao céu 40 dias depois da Páscoa, para preparar um lugar para você, para preparar um lugar para mim,
para preparar um lugar para todas as pessoas, e ele diz: eu voltarei para levar vocês comigo. Um dia vai voltar. Quando? Muitos andam determinando datas, dias e épocas da volta de Cristo. Muitos falam do Armagedon, do fim dos tempos, do Apocalipse, quando na verdade a nossa função como cristãos é pregar Jesus, o caminho. E estarmos cientes de que pela fé nele temos a vida eterna. Por isso, Jesus vai voltar. Quando? Quando nós tivermos terminado o serviço de evangelização, de pregação do Evangelho. Quando todas as pessoas tiverem sido alcançadas pelo mundo afora, com o nosso simples testemunho. E por isso, quanto melhor nós vivermos a nossa fé, maior vai ser o nosso testemunho de quem nós somos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele preparou o caminho pela morte dele. A morte substitutiva dele por nós acabou pagando toda a dívida do nosso pecado. E o caminho agora está aberto para todos os que nele têm fé. Porque ele é a verdade. Não existe outra verdade. Porque ele, Deus perfeito, se tornou gente como nós, assumiu a nossa culpa e apresentou ao Pai e ao Espírito Santo a todos nós e a ele próprio como filho. Este é o Deus de amor, que acolhe muito mais do que qualquer mãe é capaz de acolher, que perdoa, que compreende, que repreende, inclusive, muito melhor do que qualquer mãe possa fazer. As mães fazem o melhor que podem fazer. Por isso, querida mãe, não desista do seu filho. Mesmo que às vezes o seu filho faça coisas que são inomináveis, coisas que são inumeráveis de tantas coisas erradas que faz. Continue amando o seu filho. Continue acolhendo, continue repreendendo, continue orientando. Você é o caminho do seu filho diante de Deus. E continue semeando, rogando a Deus que o seu filho, a semente recebida, possa germinar no seu filho, na sua filha, e que seja também no dia derradeiro salvo, porque vai voltar ao caminho, assim como o filho pródigo voltou para a casa do pai. Ele, Jesus, é a verdade. Ele é fiel à sua palavra. Desde o princípio, desde a criação do universo, do mundo, das pessoas, Deus é o mesmo. Ele não muda. Mesmo que nós mudemos para lá e para cá, às vezes parecendo bandeiras colocadas ao vento, só para de um lado nós vamos para o outro. Só para do outro lado vamos para aquele lado de lá. Deus continua igual, que nem uma rocha firme no meio do oceano, as ondas batem e Deus não muda. Por que Deus não precisa mudar? Porque Ele é perfeito, Ele é justo, santo, verdadeiro e é eterno. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que salva, esse é o Deus do caminho, e não há outro Deus. E Ele é a vida. Mesmo que tenha planejado lá para Adão e Eva, para todos os seres humanos, a vida eterna, ela foi rompida. Porque a única lei que Deus tinha dado, de não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, essa lei não foi cumprida por Adão e Eva. E com isso, nós morremos, nós ficamos doentes, nós temos pandemias, nós temos epidemias, nós temos violências, falta de amor, ganância dominando as pessoas no mundo em que vivemos. Mas todos um dia vão se encontrar com seu Criador. Mesmo que não tenham aceitado Jesus como Salvador, vai chegar o dia sim em que vão se dobrar diante do Salvador Jesus. Por isso, queridos que estão assistindo, Ele é a vida. Ele nos dá comunhão com o Pai.
Ele nos dá comunhão com o Pai e nos quer levar à vida eterna. E não há outro caminho. Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque quanto Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E todo aquele que nele crê é salvo. Creia isso, porque pela fé, esta vida eterna é nossa. E já somos cidadãos do céu, ainda aqui na terra. Por quanto tempo Deus tem planejado para cada um de nós. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma mulher, nenhuma mãe vai ao Pai eterno, Deus, sem que seja por meio de Cristo, que é o caminho. Pela fé em Jesus Cristo, o céu é nosso. E aí Jesus disse aos discípulos, vocês conhecem o Pai. E Jesus ouve o pedido dos seus discípulos, mostre-nos o Pai. A resposta de Jesus é, aquele que me viu, viu o Pai. Porque eu e o Pai somos um. E Jesus e o Pai são uma mesma essência. Está em João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Há muita confusão em cima desse texto. E pessoas que não admitem a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dizem que só o Pai é Deus, o Filho é criado, o Espírito Santo é a manifestação de Deus, essas pessoas não aceitam esta unidade em essência de Pai, Filho e Espírito Santo. E dizem que Deus é um em propósito. Isso são doutrinas falhas. Doutrinas que não são bíblicas. Por isso Jesus e o Pai são um, e o Pai compartilha nas palavras e nas obras de Jesus o seu poder e o seu amor para conosco. A fé que vê o Pai está em Cristo. Quem crê em Cristo, crê no Pai. A fé sabe que pelas palavras de Jesus, Deus é gracioso. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é acolhimento. E esse Deus, também conforme confessamos no credo, é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí Jesus disse uma coisa, eu faço obras, mas vocês podem fazer maiores obras do que eu estou fazendo. Como assim? Jesus realizou obras poderosas, curou doentes, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, multiplicou pães, e todos aqueles que ele curou, fisicamente, sucumbiram à morte física mais tarde. Todos já morreram, mesmo que aqueles que foram ressuscitados. Pela fé, disse Jesus, vocês, nós podemos realizar maiores obras do que essas. E qual seria a maior obra do que ressuscitar um morto? Do que dar vista ao cego? Do que orientar alguém no dia a dia? Do que ajudar uma pessoa em necessidade de alimentos e roupas com aquilo que nós temos compartilhando? O que nós podemos fazer maior do que isso? Nós podemos fazer com que as pessoas entrem no caminho. Como? Pelo testemunho falado, vivido da nossa fé no caminho que é Cristo. E pessoas vão caminhar conosco para a vida eterna. E essa é a maior obra que Jesus disse que nós podemos fazer. Podemos falar da boa notícia de que Jesus morreu e pagou pelos pecados das pessoas. Jesus morreu por você. Às vezes nós nos sentimos como que miseráveis, querendo acertar, mas não conseguimos. Somos pessoas que fazem coisas muito erradas. Quando nós nos damos conta, nós nos sentimos tão pequenos que achamos que não merecemos o amor de Deus. E realmente não merecemos. Mas Deus nos ama assim mesmo. Deus nos ama incondicionalmente, muito mais, como disse há pouco, do que uma mãe é capaz de amar. Deus nos ama a ponto de sacrificar Jesus
para ser o nosso Salvador e pagar por nossa culpa. E podemos dizer esta notícia através de nosso viver, do nosso falar, usando todos os meios que estão hoje à nossa disposição, de que Jesus foi crucificado, foi morto, sepultado, por causa dos nossos pecados. Mas que não ficou na sepultura, ressuscitou, subiu ao céu 40 dias depois e foi para o Pai preparar o lugar. E enquanto permanecermos em Cristo, enquanto andarmos no caminho que é Cristo, aceitarmos esta verdade que Ele revelou do Pai, nós já somos cidadãos da eternidade, aqui no mundo, aguardando. E por isso a palavra nos alerta: aquele que estiver em pé, veja que não caia. Não saia do caminho por nada neste mundo. Não permita que as coisas deste mundo atrapalhem o seu viver a fé. E sim, se entregue inteiramente, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, queridas mães, nós podemos louvar a Deus por vocês, porque você, mãe, me ensinou a andar no caminho do Senhor, porque a tua mãe e teu pai te ensinaram assim. E agora nós, como teus filhos, precisamos ensinar outros a caminhar no caminho que é Cristo. Os nossos filhos, no futuro os nossos netos, e onde quer que estivermos, alcançar pessoas com esta boa notícia de que Jesus é o caminho. É o caminho, não é um caminho. É o caminho, a verdade, que conduz à vida eterna. Fique firme nesta fé. Só em Jesus temos a vida eterna. Que Deus abençoe o seu viver nesta fé em Jesus. Amém. Oramos. Gracioso e bondoso Deus, Tu que nos deste mães para que fôssemos feitos gente, que nos gerasse, nos amamentasse, nos alimentasse, nos educasse, nos vestisse. E muitas vezes sabemos, ó Deus, que não foi fácil para a nossa mãe fazer isto. Muitas vezes é desprovida de recursos, com medo, sem saber como fazer com seu filho, com sua filha. Querido Deus, te louvamos pela mãe que temos ou pela mãe que tivemos, pois muitas já foram chamadas à glória para estarem contigo definitivamente, porque creram em Ti, viveram a fé, transmitiram para nós e nos legaram uma grande herança que nós temos agora para compartilhar com os nossos filhos. Que assim o façamos e que juntos, como grandes famílias, estejamos diante de Ti numa só grande família, a Igreja Eterna, a Igreja triunfante que vai estar contigo na eternidade, te louvando e bendizendo eternamente, longe de todas as angústias e complicações que já vivemos e vamos viver ainda aqui neste mundo. Esteja com as mães, mas também com os filhos, para que não só homenageiem neste dia a mãe, mas que sigam o bom exemplo da mãe todos os dias da sua vida, porque afinal, dia de mãe é todos os dias, não só nesse 10 de maio. Guarda-nos, Senhor amado, e te louvamos pela fé. Te louvamos pelo caminho que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te louvamos pela salvação que temos por intermédio dele. Te louvamos porque somos cristãos. Como cristãos que somos, queremos compartilhar a tua verdade com as pessoas que estão ao nosso alcance, dentro da nossa família, na nossa sociedade, nossa vizinhança, no nosso condomínio, onde quer que estivermos, no nosso empreendimento, no nosso lazer, em nossas viagens, em nossos negócios. Onde quer que estivermos, Senhor amado, sejamos teus inteiramente, sendo uma luz nas trevas. E assim, muitas pessoas vão querer te conhecer pelo testemunho muitas vezes silencioso, só pelo jeito de nós vivermos. Mas também precisamos falar ousadamente, assim como temos tantos exemplos bíblicos de pessoas que não pararam de falar e testemunhar, porque mesmo proibidos, eles continuavam falando.
E assim, Senhor, queremos também receber de Ti esta ousadia de irmos em frente, levando esta salvação, para Te louvarmos e bendizermos não só nesta vida, mas especialmente na eternidade. Te louvamos pela salvação que temos e pelo lugar que já está preparado para cada um de nós na glória celestial. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido a todos a acompanharem a oração do Senhor dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, hoje e sempre. Amém.